Candidato, qual é a sua ideia e proposta para a mobilidade urbana no município de Fortaleza? Eu tenho uma proposta muito clara. Aliás, tudo o que eu me comprometo, eu registro em cartório, como eu fiz no Senado Federal em 2018, estou cumprindo cada item que está registrado em cartório. Com relação à mobilidade urbana, é muito claro a nossa proposta. Nós vamos ali na Bezerra de Menezes, por exemplo, fazer uma intervenção numa área que tem um comércio, tinha um comércio bem movimentado e foi liquidado com a intervenção que a Prefeitura fez. Nós vamos criar bolsões de estacionamento, colocar uma linha de ônibus para ir, outra para voltar. Há exemplo de outras áreas de Fortaleza que nós precisamos fazer. Eu também quero a Zona Azul, não tem como acabar a Zona Azul. Nós vamos fazer uma permanência dela, aumentar a sua permanência para 1 hora, a tolerância da Zona Azul, para que as pessoas possam fazer sua compra e gerar emprego, gerar renda, gerar movimentação na economia da cidade. Excelentes propostas, candidato Eduardo Girão, que são propostas semelhantes às nossas. Agora, antes de prosseguir, apenas para que a verdade seja restabelecida, o candidato Wagner, que me antecedeu, mais uma vez comete uma calúnia contra mim. Não é a primeira vez e quem diz isso é a própria Justiça Eleitoral. Ele está aqui fazendo afirmações mentirosas, caluniosas. É tanto que a própria Justiça não reconheceu nada do que ele está falando, pelo contrário. No início da campanha, vocês devem ter visto na televisão, o candidato Wagner tentou me associar ao uso de cocaína, fazendo uma montagem e uma edição em um vídeo. Eu fui lá, denunciei e o candidato foi proibido de veicular pela própria Justiça Eleitoral. Posteriormente, o candidato tentou me associar ao nazismo, usando mais uma vez de montagens. A Justiça Eleitoral foi lá e o proibiu de usar. Posteriormente, olha só que ponto chegou. O candidato, o capitão Wagner, tentou me associar à pedofilia por falas que eu falei quando eu tinha 14 anos. Aliás, idade do qual conheci a minha primeira e única namorada na minha vida, minha atual esposa. A Justiça foi lá e reconheceu mais uma vez que o candidato mente, dissemina fake news e foi proibido de veicular essas propagandas nas redes sociais e na televisão. Você está me assistindo na televisão, você deve ter visto esse comercial. Foi o candidato Wagner. E sabe por que é que não está circulando mais? Porque a Justiça Eleitoral está lá dizendo: o candidato Wagner não para de mentir. É claro, isso é desespero, porque até um dia desse nas pesquisas eleitorais figurava em primeiro lugar com mais de 30 pontos. E agora que decidiu apunhalar pelas costas os seus amigos e aliados, que até então chamavam de irmãos, está derretendo e hoje figura nas maiorias dos institutos de pesquisa em 4º colocado. Já perdeu 3 vezes em campanhas majoritárias e agora se caminha para a 4ª derrota. Olha, em Mateus 12, 25, todo reino dividido contra si será arruinado. Eu fico muito preocupado com essas ofensas entre Wagner, entre também o André Fernandes, porque isso, de uma certa forma, beneficia essa oligarquia que vem destruindo Fortaleza, não de hoje. A oligarquia do PT contra o PDT, que estavam juntinhos, Sarto e Evandro, no começo do ano, no mesmo partido. E é muito importante que a gente perceba a diferença de cada um. Bom, confesso que também sou contra essa degladiação. É tanto que em todos os momentos eu deixei claro, eu não vou descer o nível, eu quero falar as minhas propostas e ideias ao povo de Fortaleza. O que eu fiz aqui foi restabelecer a verdade. O candidato, de acordo com a própria Justiça Eleitoral, não para de mentir e agora tenta criar mais uma fake news. Ninguém aguenta mais briga, nem do Sarto com o Evandro, nem do André com o Wagner. A gente quer proposta, a gente quer maturidade, experiência de vida para resolver o problema do cidadão. Esse negócio de briga por poder é coisa de sistema. Eu faço parte de um partido que votou contra o fundo bilionário de multas. Se você atrasa multa de trânsito, se você tem um atraso de conta de água, de luz, você não tem perdão da dívida. Mas todos os partidos aqui, todos votaram a favor. Eu orientei o voto contra e o nosso partido foi firme contrário. É importante dizer que só para Fortaleza foram 47 milhões de reais que eu enviei, através do nosso mandato,
para 124 instituições, todas do terceiro setor, e